Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Ensinamentos de Jesus Cristo e você. Aqui nesse canal nós aprendemos sobre os ensinamentos, os princípios, as doutrinas de Jesus Cristo, tal como está no Novo Testamento. Eu convido você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscrever. Temos aulas todas as semanas. E como o nome do canal diz, Ensinamento de Jesus Cristo e você, o objetivo é que nós entendamos como que esses ensinamentos se aplicam na nossa vida. Muitas vezes eu vou falar sobre o contexto histórico das Escrituras. Por que isso é importante? Porque se nós não entendermos isso, nós não entendemos por que aquele ensinamento muitas vezes estava sendo dado. Às vezes ele era um ensinamento específico para uma pessoa. Algumas vezes Paulo estava se dirigindo aos membros da igreja num determinado local. Ele estava tratando de assuntos que eram específicos daquele local. E muitas vezes, se nós nos basearmos em um versículo apenas, nós podemos estar fadados a errar naquilo que aquele apóstolo, aquele profeta, aquilo que Cristo quis nos ensinar. Porque nós precisamos algumas vezes do contexto histórico, precisamos de outras escrituras para que possamos entender o que realmente estava sendo ensinado, para que nós não incorramos em erros. Muito bem, então se você não é inscrito, quero convidar você a fazer. E aciona o sininho que tem ali do ladinho, onde você vai colocar a opção todas, e assim você vai poder ser notificado todas as vezes que sair um novo vídeo. Tá bem? Então hoje eu quero convidar você, como sempre, a abrir as escrituras. Se você não for abrir, quando eu falo abrir, porque eu quero que você pegue as suas escrituras, você possa marcar, você possa comentar, você possa refletir sobre isso. Mas, de qualquer forma, muitas vezes eu vou colocar as escrituras principais aqui na tela e você vai poder acompanhar juntos. Muito bem, e hoje nós vamos falar sobre o poder da oração. O que Jesus Cristo nos ensinou sobre a oração? Como nós temos que fazê-la? O que nós temos que evitar? O que nós precisamos colocar dentro das nossas orações para que elas possam passar do teto e possam chegar até Deus. Então, nós vamos começar, temos alguns blocos de escrituras, mas eu vou fazer, na verdade, eu acho, pensando bem, eu vou dividir isso em 2 ou 3 tópicos. O primeiro tópico a gente vai estudar o que está em Mateus, capítulo 6, versículo 5 a 7. Então vamos lá? Mateus 6, versículo 5 a 7. Eu vou ler. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Antes de ler o versículo 6 e 7, vamos fazer isso por partes. Eu queria que nós pudéssemos entender os princípios que o Salvador está colocando aqui. A oração, ela tem o seu destino, que é Deus. Quando o nosso coração, quando a nossa vaidade, o nosso orgulho, ele se interpõe, ele se coloca ali naquela oração, com o intuito de nos mostrarmos, mostrar que falamos bonito, mostrar que somos religiosos ou espirituais. Quando nós fazemos isso, a oração, ela não atinge o seu objetivo, ela não vai até Deus. Ela para no meio do caminho, em algum lugar. E como ensinou o Salvador, quando nós oramos dessa forma, para sermos vistos pelos homens, nós já recebemos o nosso galardão. Ou seja, ok, recebeu o seu prêmio aqui na terra. Já satisfez a sua vaidade, o seu orgulho. Mas essa oração, ela não chega a Deus. Então vamos rever alguns pontos aqui. Quando orares, não seja como os hipócritas. O que é um hipócrita? A palavra hipócrita, na sua raiz, no grego, ela quer dizer ator. Então é uma pessoa que está atuando. Ou seja, ela está fazendo alguma coisa, mas não é ela mesma.
Pois essas pessoas se comprazem em orar em pé nas sinagogas. As sinagogas eram as igrejas deles, né, dos judeus. E ele está falando, não sejam hipócritas, como aqueles que ficam ali orando em pé, né, para serem vistos pelos homens. A oração é algo íntimo. Você está falando com Deus. E mesmo que você esteja fazendo a oração em público, em nome de outros, você tem uma responsabilidade, você tem um compromisso com Deus. Não é pelos outros que você está fazendo a oração. É por Deus, você está representando as outras pessoas, que no final vão concordar dizendo amém. Amém quer dizer que assim seja. Ou seja, elas concordam com aquilo que você falou. Então, muito bem. Já entendemos que a oração é algo individual e você tem que estar focado em Deus e não nas pessoas. Muito bem. O versículo 6 diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto. E teu pai, que vê em oculto, te recompensará publicamente. Olha quantos princípios nós temos aqui e há um deles que ele está quase que oculto. Vamos lá. Quando nós lemos inicialmente, a primeira vez que a gente olha, aparentemente, o Senhor vai estar dizendo uma coisa, mas na verdade ele está dizendo algo muito mais profundo do que aquilo que nós entendemos. Ele diz assim, mas tu quando orares, ou seja, quando você vai orar, entra no teu aposento e fechando a tua porta. Ele não disse fechando a porta do aposento. Ele disse fechando a tua porta. Isso significa você fechando a porta do teu coração, da tua alma, para as coisas do mundo. E se concentrando em Deus, com quem você quer conversar. É um momento íntimo entre você e o Senhor. E você tem que fechar a porta do seu coração para as coisas lá de fora. Para as coisas que podem atrapalhar, impedir você de ter aquela conexão com Deus. Muitas vezes quando nós oramos, nós estamos pensando, estamos falando com Deus, mas estamos pensando, puxa, eu tenho que sair, puxa, eu tenho que ir no trabalho, puxa, eu tenho que fazer tal coisa, nossa, tem aquela conta para pagar. Esse é um treinamento, nós precisamos aprender a nos desvencilhar dessas coisas. Agora, mas e se minha oração, ela está falando exatamente sobre isso, minhas preocupações com o trabalho, minhas preocupações com os estudos ou com uma pessoa específica? Ótimo. Então a sua oração é uma conversa com Deus. Então você vai expor para Ele aquele problema. O que nós estamos falando é quando você está orando a Ele. Você está falando uma coisa, mas está pensando em outra. Você está ali para conversar com Deus, mas não está deixando as coisas lá fora, as outras que não importam, e se concentrando exatamente ali. Então olha só, vê se não tem um sentido diferente. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto. Ora a teu pai que está em oculto. E teu pai que vê em oculto te recompensará publicamente. É claro que as coisas que nós pedimos a Deus, muitas delas estão lá fora. E Deus vai nos abençoar se as nossas orações forem sinceras. Se nós fizermos isso da maneira adequada, entregando o nosso coração a Ele. Esse versículo ele sempre foi muito significativo para mim. Sempre ele me trouxe à mente a minha responsabilidade, o meu compromisso de amor com Deus. Nós temos que aprender a ter mais profundidade nas nossas orações. Muitas vezes nós podemos fazer de forma tão superficial. Nós queremos que ela chegue a Deus, mas elas não passam do teto.
O versículo 7, ele é muito significativo também. Ele fala assim: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Esse versículo ele é muito importante. Ele está falando que as nossas orações, elas devem ser do coração. Elas devem... Quando a gente fica conversando com alguém, um amigo, por exemplo, nós não ficamos repetindo a mesma coisa. Nós falamos de várias coisas, de vários assuntos. Então, há dois pontos importantes que nós precisamos enxergar aqui. O primeiro deles é, muitas vezes a nossa mente está tão afastada da oração que nós nos pegamos repetindo as mesmas coisas que nós já tínhamos falado naquela oração. Então isso só mostra que nós estamos distantes daquela comunicação, daquela conversa. Igual quando alguém está conversando com a gente e não está prestando atenção naquilo que a gente fala. Quando alguém está falando e a outra pessoa não está nem aí. Então, ou seja, não existe uma conexão, não existe um relacionamento naquela conversação. E a oração é uma conversa. Se a gente colocar um C na frente da oração, a palavra se transforma em coração. Não esquece disso, a oração é uma conversa do coração. Então você tem que focar, se entregar naquele momento àquela conversa com o seu Pai Celestial. Assim como o Salvador disse: e teu Pai, que vem em oculto, te recompensará publicamente. O segundo aspecto é: e orando não useis de vãs repetições. O Senhor, ele está dizendo, ele vai ensinar logo depois, um pouco depois, a oração do Pai Nosso. Ele não está dizendo que nós temos que fazer a oração do Pai Nosso, por exemplo, várias vezes. Que nós temos que repetir as mesmas palavras. Olha só, novamente. E orando não useis vãs repetições. Como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Deus vai ouvir as nossas orações se elas forem sinceras. Se nós entregarmos nosso coração a Ele. Se nós guardarmos seus mandamentos. Se nós fizermos a nossa parte, para que Ele faça dele. Deus quer nos abençoar. E Ele sabe o que nós precisamos muito antes de nós sabermos. Mas Ele quer que nós peçamos isso a Ele. Que nós conversemos com Ele. Que nós entreguemos nosso coração a Ele. Então, esse versículo ele é muito significativo. Então não adianta você ficar falando as mesmas coisas continuamente. Não é isso que vai trazer a resposta às suas orações. O que vai trazer a resposta às suas orações é o seu coração. É o quanto você é sincero naquela comunicação. O quanto você está construindo aquele relacionamento. No caso agora, com Deus. Quando o Senhor entender, quando Deus entender que você é sincero, que você está fazendo a sua parte, Ele vai abrir as portas dos céus para que você seja abençoado. Então a oração, não esqueçam disso, ela é uma comunicação sincera, de coração para coração, de você com Deus. Então deixa as coisas de fora, deixa os pensamentos que não cabem ali, fora da tua porta, do teu aposento. Ou seja, fecha a tua porta para essas coisas. E o Senhor, Ele vai ouvir as suas orações, vai respondê-las, vai trazer grandes bênçãos para a sua vida. Espero que esses versículos tenham sido importantes para você, que tenha ensinado alguma coisa importante que você possa aplicar para melhorar esse aspecto, esse princípio na sua vida. É um trabalho que todos nós temos que fazer, para que cada dia mais possamos melhorar a nossa relação com o nosso Pai que está nos céus. Eu te vejo no próximo vídeo.